Oi, alunos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho. E estamos aqui para mais uma aula de geografia e de ciências. Hoje nós iremos aprender sobre os símbolos e os códigos em geografia. E em ciências, nós vamos aprender sobre a propriedade dos materiais, a saúde auditiva e visual e o calor, a fonte natural e a fonte artificial do calor, tá bom? Então, para que nós vamos estudar isso? Para reconhecer os símbolos e códigos utilizados pela sociedade, para criar símbolos para elementos de uma representação, para investigar sobre as fontes de luz e calor existentes e também discutir hábitos saudáveis da saúde auditiva e visual, tá bom? Então, olha, vocês têm aqui, quem puder, acessar o link da aula de geografia e o link da aula de ciências, tá bom? Quem tiver internet para assistir a aula da TV Escola, que é muito interessante. E vamos começar. Geografia. Complete lá o cabeçalho. O conteúdo, como a tia Vanessa disse para vocês, é só olhar aqui no roteiro, ó. Simbologia, símbolo e códigos criados pela sociedade. Ó, eu vou copiar e vou colar aqui no conteúdo, mas vocês têm que escrever no roteiro, tá bom? A tia tá explicando como que faz, olha lá, ó. Certo? Aí vamos ler o textinho da aula passada. Na aula passada, vimos que os símbolos estão por toda parte e que eles facilitam a nossa comunicação e localização. Hoje iremos aprender que as palavras podem ser substituídas por símbolos ou códigos e que podemos definir seus significados através de uma legenda. Então, olha só. Observe a imagem de um croquis, que é um esboço de um espaço, onde as palavras foram substituídas por imagens, por símbolos. Então, a tia Vanessa quer saber, no lugar deste desenho de um pão, o que será? Qual estabelecimento que estaria localizado aqui? Um pão lembra uma? Isso mesmo, padaria. Então, vocês vão escrever lá no caderno de vocês, padaria, certo? Muito bem, a gente vai colocar de vermelho aqui, que é a resposta. Um livro, lembra qual estabelecimento de vendas? Uma livraria. Um carrinho, olha ali, o que lembra esse carrinho? Um mercado, muito bem. As plantas, o que será? É um que? Um jardim, uma praça, uma chácara. Aí vocês colocam o que vocês querem. Eu vou colocar que essas plantas é a chácara Rolândia, que tem aqui em Rolândia, que vem de plantas, tá bom? E a cruz vermelha, possivelmente é o quê? Isso mesmo, um hospital. Ou um postinho, né? Ixi, tia Vanessa, e a cruz preta? O que será que lembra a cruz preta? Infelizmente, a gente lembra de morte. Então, a cruz preta, provavelmente, neste lugar tem um cemitério, tá bom? Então, olha lá, essas são as respostas onde os desenhos, os símbolos substituíram as palavras, tá bom? Olha lá, então a tia Vanessa escreveu aqui de vermelho as respostas para auxiliá-los, certo? Na próxima tarefa é a vez de vocês substituírem as palavras por símbolos e depois criar uma legenda. Então, o que vocês podem desenhar no lugar da quadra de futebol? Uma quadra de futebol, uma bola? Pode ser, ó. Então, aqui nesse espaço, vocês podem desenhar 2 gols, uma bola, uma quadra, tá bom?
lugar da escola, que símbolo representa a escola? Será que pode ser uma criança com uma bolsa na mão, uma faixa de pedestre, um livro? O que será que vocês vão colocar aqui, tá? E a farmácia? O que vocês vão desenhar para representar uma farmácia? Será que remédios, uma injeção? O que vocês vão desenhar aqui? E um restaurante? O que tem no restaurante? Você pode desenhar um prato com uma comida, pode desenhar um garfo, uma faca. Usem a criatividade. E quem tiver internet, manda um desenho para tia, uma foto do desenho para tia Vanessa, que eu quero ver. Se vocês foram criativos ou não. Aí aqui, vocês vão fazer a legenda. Por exemplo, lá na quadra de futebol, o que vocês desenharam? Uma bola? Então, vocês vão escrever aqui, ó. Bola. O que significa bola? Significa quadra de futebol. Por exemplo, tá? Você pode desenhar uma quadra, 2 gols, não sei. Vamos supor que na escola a tia Vanessa fosse desenhar um livro. Então, o que o livro representa? A escola, tá? Na farmácia, eu ia desenhar um remédio, uma cartela de remédio. Eu ia colocar aqui que significa farmácia. E no restaurante, eu ia desenhar um garfo e uma faca. E era o restaurante. No lugar das palavras aqui, ó, vocês podem fazer os desenhos, tá bom? Eu não consegui fazer o desenho porque eu estou aqui no computador, mas vocês podem colocar o desenho, correto? Então, essa é a aula de geografia, muito fácil, né? Apenas 2 atividades. Agora nós vamos para a aula de ciências. Como a tia Vanessa disse, hoje nós vamos aprender sobre fonte de calor. Então, ó, o conteúdo é hoje fonte de calor, porque as propriedades dos materiais nós vimos na aula passada, nós só vamos relembrar. Lembra que a gente aprendeu que os materiais podem ser feitos de plástico, podem ser feitos de ferro. E por que lá no conteúdo de ciências, ó, a tia colocou propriedades dos materiais? Porque aqui, ó, propriedades dos materiais. Viram? Porque quem conseguir assistir a aula Paraná, da TV Escola Paraná, ela vai fazer uma experiência sobre as propriedades dos materiais. Ela vai colocar uma colher de ferro, uma colher de pau e uma colher de plástico dentro de uma água quente com melado. E aí ela vai ver qual daquele melado do brigadeiro ali vai derreter primeiro. Então, qual material que absorve o calor? É muito interessante a experiência que a professora lá de Curitiba fez. Então, vale a pena vocês assistirem, tá bom? Então, daí, ela também colocou um videozinho falando de onde vem o calor e quais são as fontes de calor, tá? Então, ó, nós sabemos que as fontes naturais do calor vem do sol, do fogo, mas que na nossa casa a gente também tem fontes artificiais de calor, que nem o aquecedor, o ar-condicionado, o fogão, as resistências do chuveiro, tá? Então a tia Vanessa quer que vocês observem a sua casa e façam 2 desenhos de cada grupo. Então, uma fonte de calor natural, vocês podem estar desenhando aqui o sol e o fogo, um vulcão, por exemplo. Vulcão, aqui. E aqui na fonte de calor artificial, vocês podem desenhar o fogão, o micro-ondas, o chuveiro, tá bom? Que foi o homem que inventou as coisas para aquecer, certo? Depois, olha lá. Cada material tem propriedades que os diferenciam um dos outros. Eles podem ser resistentes, transparentes, absorver água, evitar calor, flutuar, entre outras coisas. Podem ser feitos de metal, plástico, madeira, cerâmica, etc. Assista a aula de ciências da TV Escola Paraná, aquela que a tia Vanessa falou para vocês que ela vai fazer uma experiência, e responda, marque um X aqui, ó. Qual material conduz melhor o calor? Será que é a madeira,
Será que é o plástico ou será que é o metal? A panela da mamãe, que ela coloca lá no fogo, é de madeira, é de plástico ou de metal? Isso quer dizer que ela conduz melhor o calor. Então, se você não conseguir assistir a experiência, pense na panela que a mamãe usa lá no fogão. Aquela panela, ela é feita de madeira, de plástico ou de metal? Então, pense e marque o X. Qual material isola melhor o calor? Então, a professora lá da TV Paraná, ela colocou um gelo embrulhado num papel, num alumínio, num tecido e num plástico. E ela viu ali qual demorou mais para o gelo derreter. Então, pensem, qual será, hein? Se vocês não conseguirem assistir o vídeo, na próxima aula eu dou a resposta, tá bom? Olha, para preservarmos a saúde auditiva e visual, precisamos ter alguns cuidados. Então, marque um X nas alternativas corretas. Ir ao oftalmologista é aquele que cuida, o médico que cuida dos nossos olhos. Será que isso é certo? Usar óculos escuros quando eu ficar no sol. Será que isso é correto? Eu posso olhar para o sol sem proteção? Eu posso escutar uma música bem alto? Eu posso tirar toda a cera do meu ouvido até machucar a minha orelha? Então, vocês vão marcar um X somente nas alternativas corretas. E, por fim, vocês vão desenhar hábitos que devemos ter para preservar a saúde dos nossos olhos e das orelhas. Então, o que vocês marcaram um X aqui é o que vocês vão colocar e desenhar aqui. Tudo bem? Fácil a aula de hoje, né? Mas qualquer dúvida, a tia Vanessa está à disposição. É só me mandar um recadinho no WhatsApp, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.